já para ler esse texto aqui. Posso ler? Vamos lá, diz assim, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Amém? Vamos orar? Feche os olhos aí que a gente vai orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, para que a nossa fé, Senhor, seja aumentada no Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero que você preste atenção no texto. Esse texto do Evangelho de Mateus, ele todo o capítulo 5, é um 6, né? Ele é uma mensagem de Cristo, né? Está em vermelho todo na Bíblia. A epígrafe desse texto é o cumprimento da lei e dos profetas, ou seja, que se cumpriu aqui, né? Até João Batista acabou os profetas e a lei também acabou. Jesus está falando isso. E aqui no 22, ele traz aqui algo muito legal que você deveria aprender e a maioria das pessoas não sabe. A maioria não sabe. E você deveria aprender, tá? Então muita gente tem o hábito de falar, para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Existe sim. Tá? Eu disse para você que tem pecado de morte e tem pecado que não é de morte. Ok? Então presta atenção aqui que eu quero te ensinar sobre isso, tá? Vamos junto? Vamos aprender junto? Primeira coisa que você precisa aprender, a interpretar o texto. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Eu quero pedir pro pessoal que está no YouTube, dá o like aí, gente. Em 2.000 pessoas aí assistindo e só 900 curtiram aí. Vai lá, curta, senão depois quando você for embora você esquece, sai e não deixa a tua curtida, tá bom? Eu, vírgula, Jesus na primeira pessoa do singular. Eu, vírgula, porém, vos digo que qualquer um que, vírgula de novo, sem motivo, vírgula de novo. Então espera aí. Se Jesus tá falando aqui para mim e para você, que se encolerizar contra o seu irmão sem motivo é pecado, mas ele está dizendo que se você tiver motivo, não é. Estamos interpretando o texto. Entendeu? Estamos interpretando o texto. Literalmente. Ok? Se ele Jesus faz uma afirmação, ele está dizendo para nós que o contrário também é verdadeiro. Concorda comigo? Você concorda comigo? Presta atenção no que o texto diz. Jesus disse, eu, porém, vos digo que qualquer um que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, será réu de juízo. Quando você não tem um motivo para ficar irado. Então, eu queria que você prestasse atenção aqui, porque esse texto, hoje o Espírito Santo me deu ele, só esse verso, nós vamos falar só sobre isso. Para ficar isso muito claro para você. Muito claro. Porque tem muita gente que se acha um verme, né? Se acha um verme porque fica com raiva. Se acha um verme porque não se conforma com a injustiça. Se acha que não é digno de ir morar no céu porque fica enlouquecido quando é injustiçado. Né? Se acha o pior dos seres humanos quando fica com vontade de bater em alguém por causa de uma eu vou usar uma expressão chula, peço que você me perdoe, por causa de uma sacanagem que alguém faz. Uma pilantragem. Né? Então a Bíblia te dá o direito de ficar irado. Ela te dá esse direito. Quando você tem um motivo justo.
Não pode ser sem motivo. Se for gratuito, não. Gratuito, não. Não pode. De graça. Você acordou com o rabo virado e daí você né, vai sair chutando todo mundo. Entendeu? Então eu queria que você entendesse. A Bíblia diz: irai-vos, vírgula, mas não pequeis. Não permita que a ira suba ou desça o seu coração. Então o sentimento da ira é justificado, desde que você não ponha esta ira, não faça ela se transformar numa ação de violência, tanto verbal quanto física. Ok? Você pode ficar enlouquecido. Você vê, por exemplo, o Lula, e você vê que isso já está virando um padrão de comportamento, se você parar para prestar atenção. Falando assim, o Bolsonaro fala que é crente, o Bolsonaro fala que é isso, e ele fica fazendo isso contra os crentes. Você vê o Lula falando isso, que há pouquinho tempo disse que o coronavírus estava matando um monte de gente por culpa era das igrejas, e agora ele, sabe, você fica com raiva do cara. Uma raiva, né, irmão? Isso é pecado? Não. Não. Agora, se eu ir lá na página dele e dizer, tua mãe é uma... Né, isso, teu pai é aquilo, seu isso, seu aquilo... Aí eu pequei. Então eu não posso deixar o meu sentimento se transformar, né, aí motivado, entendeu? E a Bíblia diz que a ira não pode permanecer no seu coração depois que você põe a cabeça no seu travesseiro, ou seja, quando você vai dormir, né, Silvio? Você foi dormir, você orou, pediu perdão, acabou. Você não pode acordar no outro dia com aquela raiva dentro do teu coração, que aí você também está errado. Entendeu? Eu fiz aqui um comentário longo e eu queria compartilhar ele com você, que diz assim: o sexto mandamento, presta atenção, não proíbe apenas o ato de assassinar. Você vai falar, mas pastor, a Bíblia diz não matarás. Mas quando você vai buscar a tradução no hebraico, que foi traduzido como matar, a tradução correta é assassinar. Qual é a diferença de você matar uma pessoa e você assassinar uma pessoa? Eu não estou dizendo que é para você matar ninguém, por favor. Se você mata uma pessoa na guerra, você está assassinando uma pessoa? Não. Se você mata um bandido que invadiu a tua casa, você está assassinando uma pessoa? Não. Se é em legítima defesa, você está assassinando uma pessoa? Não, você está matando. É diferente de assassinar. Está entendendo o texto? Você está entendendo o que o pastor está te ensinando? Eu quero te ensinar isso, para você não ser enganada por aí. Entendeu? Eu estou te ensinando para você não falar bobagem. Então preste atenção no que a Bíblia diz. Certo? É isso aí mesmo. O pastor Vanderlei está dizendo isso muito bem. Ó. Davi matou centenas de pessoas na guerra. Porém, ele só assassinou uma, que foi o marido de Betseba. Pagou caríssimo por isso. Porque a intenção do dolo faz virar assassino. Entendeu? Então, o sexto mandamento, no literal, ele não diz não matarás. Ele diz não assassinarás. Ou seja, você não vai matar alguém sem motivo. Entendeu? É isto que a Bíblia fala. Certo? Então você não pode
aumentar, porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar uma vírgula ou retirar um tio, deste lhe será retirado a sua parte no reino dos céus. Aquele que fizer isso é a Escritura. Então você não pode dizer que a Bíblia diz quando ela não diz. Você fizer isso, você está pecando. Por isso que eu fico aqui, às vezes eu falo coisas que as pessoas não gostam. Quando eu falo aqui, por exemplo, que beber não é pecado. As pessoas descem o pau em mim, mas eu não posso dizer que é, porque a Bíblia não diz que é. Eu não posso dizer que matar é pecado, porque a Bíblia fala assassinar. Entendeu? Então eu não posso corromper vocês. Eu não posso usar a palavra em meu favor. Ontem uma pessoa veio conversar comigo, quero que você escute que eu vou te falar. Você escute que eu vou te falar. Eu fiz um voto com Deus, porque eu quero comprar uns terrenos aqui em Guaratuba para construir a nossa igreja. Eu acho que já falei para vocês aqui. Fiz um voto com Deus. E uma determinada situação. Conversei com o Senhor e tal. E ontem uma pessoa ligou para mim e me fez a seguinte pergunta. Escuta aqui. Ela disse assim: pastor, eu posso pegar o meu dízimo? Ela não é ovelha da nossa igreja. Só seguidora. E eu vendi uma propriedade, um dízimo tem um valor grande, e dividir esse dízimo entre 3 igrejas, eu mandei a resposta para ela e disse: irmã, mesmo eu sabendo que você tem a intenção de dividir o seu dízimo, porque eu sei que você não é minha ovelha, e uma parte deste dízimo você queria enviar para a minha igreja, portanto me beneficiaria, ainda assim eu tenho que dizer para você que está errado. Você não pode. Você tem que devolver o teu dízimo na igreja em que você está, que você congrega. Você não pode administrar o seu dízimo, dividir e achar que você vai dar para esse, para quê? Não, não pode. A Bíblia diz que você deve devolver o seu dízimo à casa do Senhor, que os irmãos vendiam as suas propriedades, pegavam o preço, levavam aos pés dos discípulos e eles então distribuíam conforme a necessidade da igreja. Não existe amparo bíblico para isso. Então, mesmo que eu sei que você está me perguntando isso para então se sentir em paz, para poder enviar essa grana para a igreja, e eu estou precisando disso porque eu quero comprar os terrenos para a igreja, eu fiz um voto com Deus, eu estou te explicando a situação, não estou te pedindo dinheiro nenhum, por favor. Eu disse, ainda assim, eu não posso usar a Bíblia em meu benefício, porque eu não quero ir para o inferno. Então, a resposta é não, não pode. Não, você não pode. Eu até coloquei entre parênteses um kkkk e fechei, né? Eu falei assim, mesmo que eu saiba que você está fazendo essa pergunta para me beneficiar. Não pode. Eu não vou me vender, nunca me vendi e não é agora que eu vou começar. E contra a palavra de Deus para ganhar grana, não é a minha praia. Né? E ela disse, então, mas uma oferta eu posso? Eu falei, se você quiser oferta, você pode, mas o dízimo você tem que devolver na sua igreja. Falei, quer devolver o dízimo na nossa igreja? Então você saia da igreja onde você está, venha congregar na nossa igreja, você devolve o teu dízimo aqui. Mas se não, está errado, não pode fazer. Está fora da Bíblia. Né? E ela então enviou uma oferta, né? Um valor, abençoou a gente com um valor, bênção pura. Então, eu mais uma vez vou dizer, eu preciso viver o que eu prego. Ofertar pode. Você não pode dividir o teu dízimo, porque o dízimo não é teu. O dízimo é do Senhor, ele é da igreja aonde você congrega. Ok? Esse é o certo. Tá? Não é o errado. Ah, pastor, mas eu congrego na Universal, não quero dar o dízimo lá que eu não preciso. Então saia da Universal. Tá? Saia de lá. E venha congregar aqui na Igreja do Porto de Cristo, e você pode devolver teu dízimo aqui, não tem problema. Se não, você pode dar uma oferta. Aí tudo bem. Dízimo, não. O dízimo é da igreja aonde você congrega. Eu sou uma pessoa honesta e não tenho intenção de estar aqui tomando teu dinheiro. Ok? Qualquer outro diria, não, pode sim, não tem problema, Deus se agrada, você vai abençoar mais. Não, está errado. Quando você não está congregando, Lloyd, aí você pode. Você não tem uma igreja, aí você pode enviar na igreja onde você... Certo, eu vou explicar uma coisa para vocês sobre o dízimo, abriu-se esse precedente, é o seguinte. Você almoça todo dia, certo? Você trabalha fora e você almoça todo dia. Eu falei isso para uma pessoa esses dias aí, tá? Eu falei esses dias aí.
Presta atenção, então, você que não congrega, que está sem congregar, escute o que eu vou falar para você. Presta atenção, vou te fazer uma figura de linguagem para você entender. E você almoça fora todo dia. Aí você vai almoçar no restaurante azul, porque o restaurante azul a comida é boa, o preço é bom, mas a comida é excelente qualidade. E você vai lá naquele restaurante e almoça lá todo dia e marca no caderno. Chega no final do mês, você vai para pagar a conta. Você vai para pagar a conta do restaurante onde você comeu o mês inteiro. E aí quando você chega na frente, você vê o restaurante vermelho do outro lado da rua, onde a comida é ruim e o preço é caro. E você não come lá porque a comida é ruim e o preço é caro. Porém, o restaurante está falindo. E aí você fica com pena do restaurante que está falindo, porque a comida é ruim, que o preço é caro. Presta atenção. Entendeu? Presta atenção. E o preço é caro, os funcionários não têm higiene adequada, o banheiro é sujo, então você não vai lá, você come na Azul, que a comida é boa, que o banheiro está limpinho, que o garçom te atende bem, é benção. E você acha justo que você pegue o dinheiro que você deveria pagar ao restaurante azul, onde você está se alimentando, a comida é de boa qualidade, o banheiro é limpo, o restaurante é legal, todo mundo te trata bem, a música ambiente é legal, tem ar-condicionado, e pegar a metade e dar no restaurante vermelho? Você acha justo? Então você deve pagar o almoço aonde você almoça. Entendeu? Entendeu? Não, Etel, não existe nada além do teu dízimo. Não existe quinto, sexto, oitavo, nada. Teu dízimo é 10% do valor. Você retirou, o dízimo não é seu, ele é da igreja. Onde você está se alimentando, você deve devolver o seu dízimo. Ok? Então você tem que ser justo. Quer viver a palavra de Deus? Quer fazer o certo? Agora, se você quer fazer do seu jeito, aí faz. Mas não é dízimo e não vai entrar na presença de Deus essa oferta. Entendeu? Não vai. É só uma obrigação tua, religiosa, e aí o Senhor não vai estar nem aí com você. Entendeu? É simples. Isso é uma explicação muito simples. Entendeu? Oferta é quando você pode dar uma oferta. Oferta, né? Você deve dar ofertas quando você pode. Então, se você pode, você quer dar uma oferta para a igreja, você pode. Ok? Primícias, não existe oferta de primícias, não existe na Bíblia isso. Tá? Existe dízimo, o dízimo das primícias. É diferente de oferta. Então, tem muita igreja que cria essas coisas para tomar mais dinheiro das pessoas. Então, você deve devolver o seu dízimo, deve, está em Mateus 23, 23, Jesus falou isso, em Atos capítulo 4 também está muito claro sobre isso. Entendeu? Daquilo que você vende, se você vende uma propriedade, você deve devolver o dízimo, né? Você deve fazer, a Bíblia diz isso, que os irmãos vendendo suas herdades, que é propriedades, tiravam o preço e devolviam colocando aos pés dos discípulos. Entendeu? É isso que a Bíblia diz. Mas lá não é, em 1 Coríntios 16 não é dízimo, não é dízimo, irmão. Tá? São ofertas, é diferente. Entendeu? Então não existe esse negócio. Como é que você vai dividir se não é seu? Você já pensou, você ali no banco falou, me dá 100 reais aí que eu vou pegar. Não é seu, como é que você vai pegar, irmão? Dízimo é da igreja onde você congrega. Se você não congrega aqui, não devolva o seu dízimo aqui. Você pode só, se quiser, devolver uma oferta, beleza. Se não quiser também, beleza, não tem problema. A gente não está cobrando nada de ninguém. Ok? O dízimo aqui nesta igreja é voluntário e de amor, tá? Oferta alçada, aí ela existe. Desde que ela seja movida de um voluntário coração. Ela não pode ser compungida. Por exemplo, o pastor está aqui e diz, irmãos, eu tenho uma necessidade que eu preciso que você dê uma oferta de 50 reais hoje. Preciso de 50 pessoas que dê 50 reais aí para a gente levantar 2.500. Isso não existe na Bíblia, não pode, está errado. Oferta tem que ser voluntária. Pastor, eu quero devolver a minha oferta. Beleza, está aí a conta da igreja, manda lá. Valor que você colocou no teu coração. A minha oferta é R$2. Ótimo, 50 centavos. Beleza. Agora você pode fazer Pix, não paga taxa, tá tudo bem, quanto você quiser. Mas tem que ser voluntária. Não pode ser induzida.
Deus não aceita. Você não está dando para Jesus, você está dando para o homem. Daí. É igual o teu dízimo. Entendeu? É igual o teu dízimo. Você dá por obrigação, você está dando para o homem. Eu já falei, faz um churrasco, compra uma Coca-Cola que você ganha mais. Tá? A Bíblia é essa aí, irmão. Tá? A Bíblia é isso que a Bíblia diz. Tá legal? Oferta alçada, eu já falei, irmã. É uma oferta que você tem vontade de devolver para a igreja, de dar. Você tá com uma grana sobrando, tá na bênção aí, beleza. Quer enviar, tranquilo. Aí uma oferta alçada, né? Como alguns irmãos deram semana passada. Pastor, eu posso enviar uma oferta para o senhor comprar uns cobertores? E a pessoa, pobre, isso é uma oferta alçada. Tá? Oi, Irã, seja bem-vindo. Tá? Isso é uma oferta alçada. Você pode, tá sobrando, não vai te fazer falta, beleza. Tá? Beleza. Mas tem que ser de coração, feita com um desejo íntegro diante de Deus, senão... Não, você pode, Regiane, arredondar. Às vezes centavos é ruim, né? Arredonda R$1 a mais ou menos, não faz diferença. Isso é pelo em ovo, não vejo problema nisso. Tá? Então deixa eu continuar a leitura aqui, ó. Mas se estende ao pensamento e palavra a raiva injusta e insultos destrutivos. O que é a raca? Raca é uma expressão coloquial de desdém pela mente de outra pessoa, semelhante a estúpido ou cabeça dura. O que é a raca? É um pensamento. Você pensa, putz, que idiota tá falando um negócio desse. Um exemplo. O cara tá pregando o evangelho para você, você tá falando, nossa, que bobagem o cara tá falando um negócio desse, né? Mas você pensa isso. Isso é um pecado. E a Bíblia diz que esse pecado, qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. O que é sinédrio? Seria um julgamento humano com punição humana. Entendeu? Seria um julgamento humano com punição humana. Você está julgando a atitude de uma pessoa, se ela estiver errada. Se ela estiver correta e você fazendo um julgamento errado. Tá? Então a pessoa está falando, está pregando o evangelho, você faz um julgamento errado, meio complicado aí. Entendeu? Mas o máximo que vai acontecer é você levar uma chicotada. É o máximo. Traz isso aí para a vida, né? Pode ser uma punição aí, não sei, qualquer, tá? Aline, o pastor não precisa passar para a igreja o que ele faz com os dízimos que os irmãos devolvem. Tá bom? Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que os irmãos trazem o dinheiro, colocam aos pés dos apóstolos, isso é Atos 4, do 32 em diante. E os apóstolos distribuem conforme a necessidade da igreja. Não existe comitê, não existe, esse negócio que tem na Igreja Batista não existe na Bíblia. A Igreja Batista tem um comitê financeiro que decide onde gasta, o que faz, como faz, contrata pastor, manda o pastor embora. Quem manda na igreja não é o pastor, está errado, é fora da Bíblia, isso é uma heresia. Ok? Então, é responsabilidade do apóstolo fazer isso. Não é das irmãs ficar cobrando e querendo saber o que é que faz ou deixa de fazer com o dinheiro da igreja. Esse é o problema do pastor e de Deus. De qualquer igreja. Tá legal? De qualquer igreja. Biblicamente, eu estou te explicando. Tá bom? Então não existe isso do pastor ter que dar satisfação do que faz. O pastor não é empregado dos irmãos da igreja. Tá? As pessoas confundem o seu dízimo com salário. Você não está pagando ninguém quando você devolve o seu dízimo. Entendeu? Mas Lloyd, as pessoas escutam asneiras porque estão em lugares que tem pessoas que falam asneiras. É simples isso, gente. Então as pessoas gostam de congregar em certas igrejas onde os pastores são incapacitados. Não tem bom gerenciamento, né? Você não vê as coisas na igreja. Por exemplo, você vem na nossa igreja física, você vai no banheiro, o banheiro vai estar limpinho. O papel higiênico é um papel higiênico de folha dupla, de boa qualidade. Você vai ter sabãozinho para você lavar, a pia tá limpinha, não falta nada, tem ar-condicionado. Você vai na salinha, as crianças estão comendo bolacha recheada, tomando Nescau, Coca-Cola, tem tudo bom e do melhor. Você vai reclamar da igreja do quê? Não, o que falta? Tem cesta básica para quem está passando necessidade. Se o cara não tem dinheiro para pagar a luz, a igreja paga dos membros, ajuda a pagar aluguel, compra remédio.
que você vai reclamar? Agora, você congrega numa igreja onde o cara não tá nem aí, rapa o tacho, leva embora, vai pra festa, e a igreja que se dane, daí tem que ficar fazendo campanha, vendendo coxinha para pagar luz, vendendo quibe, vamos, irmão, vamos fazer uma campanha, nós vamos vender bolo na porta, e as pessoas gostam disso, irmão, porque o pastor queimou todo o dinheiro. Entendeu? Queimou tudo, irmão. Então, se a igreja, entendeu? Se a igreja faz tudo o que precisa fazer, você tem que dar, senta e dá glória a Deus. Entendeu? Senta e dá glória a Deus. Né? Então, se você vai na igreja, você tem tudo que você precisa, tá bem servida, não tem necessidade nenhuma na igreja, você vai reclamar do pastor por quê? Agora, se você congrega numa igreja onde o cara não ajuda ninguém, a luz está sempre atrasada, não paga o aluguel, a igreja está cheia, fatura e não tem grana, daí você que é trouxa que está no lugar desse. Desculpa eu falar assim. Entendeu? Você que é mané e tá num lugar desse aí. Acorda. Tá? Acorda. Você tá congregando na igreja errada. Certo? Então é muito comum, principalmente na Assembleia de Deus, eu não sei outros, eu fui da Assembleia de Deus, não posso falar de outras igrejas, né? Os irmãos dos jovens, por exemplo, fazer bolo para vender na porta da igreja para viajar. Que os irmãos queriam fazer um retiro, sei, sabe Deus o que iam fazer. Ele precisa arrecadar dinheiro, mas eu sempre falei isso. Mas e o dinheiro do dízimo faz o quê? O dinheiro do dízimo vai para a central, porque lá os diretores da igreja ganham 25 mil reais cada um por mês e deve ter 80 pastor lá que ganha isso. E não trabalha. É isso que eu tenho a dizer. Tá bom? Vamos mais para frente? Vamos lá. Enquanto louco, veja que tem duas expressões aqui no texto, ó. Sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que chamar o seu irmão de louco. Então tem duas medidas, raca e louco. Então você dizer que o cara está falando bobagem seria o raca, né? Seria o raca. E você julgar o caráter da pessoa seria louco. Então, se você falar do caráter de alguém, você pode ir para o inferno por causa disso. Escute aqui, ó. Enquanto louco, expressa o desdém pelo caráter de outra pessoa. Eu tenho falado para você, uma coisa é você falar do que a pessoa faz, outra coisa é você falar do caráter da pessoa. Entendeu? Uma coisa é você dizer assim, não, o que o pastor está pregando não está escrito na Bíblia, você está falando da mensagem, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer assim, ó, esse pastor é um vagabundo porque ele está mentiroso, vagabundo, safado. Você está falando do caráter dele. Se ele é vagabundo, mentiroso e tá tudo bem. Agora, se ele não é, irmão, você tá com um sério problema. Entendeu? Se você não é, se o pastor não é e você falou, tá levantando julgamento contra o caráter da pessoa e ele não é, você está sujeito a ir pro inferno, irmão, por causa disso. Então veja que tem o pecadinho e tem o pecadão. E tem o pecadaço. Pecadinho, pecadão e o pecadaço, no superlativo aí. Sei que não existe no português, eu estou criando uma palavra nova para Aurélio, pecadaço. O super pecado. Entendeu? Quando a pessoa é idiota, daí você vai chamar ela do quê? De inteligente? Se a pessoa é idiota, Deus às vezes briga comigo, fala, não chama ele de idiota, mas tem coisa que eu fico irado, irmão, com umas coisas, graças a Deus que Deus me dá a permissão de ficar irado. Eu não sou falso, né? Eu falo, cara, esse cara é um idiota. Por quê? Porque ele tá falando uma idiotice. Entendeu? O pecado de sangue, irmão, é um pecado é um pecado que dificilmente vai ser perdoado aí. Né? Pecado de sangue é um pecado que não tem perdão. Lá na última epístola, eu acho que é de João, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é João. Está escrito assim, ó, se ele cometer pecado e esse pecado não é para a morte, sugiro que ore por ele. Porém, se o pecado que ele cometeu é um pecado para a morte, recomendo que não ore. Isso é Bíblia. Está lá em João, se não falha a minha memória. Nas epístolas de João lá atrás, se você procurar, você vai achar. Ok?
Então a gente precisa, né? A gente precisa pensar no que faz, pensar no que fala. E se você falar com maldade, irmão, o que é uma maldade? Você sabe que não é verdade. Sabe que não é verdade e você vem com maldade, irmão, assassinar a reputação de uma pessoa. Vou dizer para você assim, ó, na Bíblia é pior você assassinar a reputação de um homem de Deus do que você matar ele fisicamente. Sabia? Você quebrar o ministério de alguém que é de Jesus, tentar quebrar o ministério de alguém através de uma mentira. Por exemplo, uma mulher se levanta e diz assim, ó, ele é meu amante, e é mentira. Quebrou o ministério do cara, porque ele não tem como provar que é mentira. Essa acusação de adultério é muito complicada, porque mesmo que não seja verdade, irmão, o cara não tem como provar, que é a palavra de um contra o outro. E se as pessoas aceitam o falso testemunho, a boca mentirosa, a Bíblia diz que Deus abomina isso. Acabou com a igreja, perdeu as ovelhas, matou. Às vezes o pastor sai e se mata, porque ele fica tão enlouquecido, tira sua vida. Você acha que uma pessoa dessa vai ter perdão? Só se for verdade, aí é outra conversa. Daí você não está destruindo o ministério de um crente, aí você está expondo um lobo. É outra coisa, né, irmão? Uma colocação diferente. Por isso que a Bíblia diz que você não deve aceitar denúncia contra um presbítero da igreja que não seja com 2 ou 3 testemunhas. Não deve. A Bíblia é clara a esse respeito. Entendeu? Não deve. 2 ou 3 testemunhas. Ou hoje em dia com o WhatsApp, né? Hoje em dia o cara peca pelo WhatsApp, né? Porque daí tá lá as mensagens, como é que o cara vai negar? Entendeu? Aqui na nossa cidade aconteceu um tempo atrás, um presbítero que veio numa das bleias aqui, transferido de longe, trabalhava, sumiu e todo mundo dizia que o cara era gay, mas nunca ninguém, né, tinha um zum, bochicho, é gay, não é, não é, até que pegaram o cara agarrado com outro homem num departamento da igreja, né? Então quem falou estava falando a verdade na intenção de defender a igreja, mas precisou aparecer. Entendeu? Não, pecado de sangue não é assassinato, Silvio. Isso é um crime de sangue. Não é um pecado de sangue. Pecado de sangue é o seguinte, a Bíblia diz, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, depois vocês leem lá o capítulo 2 de Ezequiel, fala sobre o atalaia, as obrigações do atalaia, né? Ele diz assim que se Deus mandar o profeta, para que o profeta vá até alguém que está em pecado, presta atenção, isso é biblicamente te explicando, tá? E o profeta for até esse homem e exortar ele do seu pecado, e ele morrer sem se arrepender, morrer no pecado, ele vai para o inferno, a Bíblia diz, mas o seu sangue não será cobrado do atalaia. Agora, se Deus falar para o atalaia é o profeta, é o cara da igreja, quem viu, quem Deus mostrou. Agora, se Deus mostrar o negócio para o atalaia e o atalaia não for exortar o cara do seu pecado, e o cara morrer nesse pecado, então o atalaia é réu do sangue daquela vítima. E ele vai ter que pagar pelo sangue. E aí a pergunta é o seguinte, irmã, como é que você paga o sangue a não ser com o teu próprio? Entendeu? Está em Ezequiel, no capítulo 2. É Velho Testamento, mas é a Bíblia. Certo, irmão? Então, a gente precisa observar, a Bíblia fala muita coisa. Tá? Então, tem obrigação. Às vezes, Deus te mostra uma coisa, você não quer arrumar treta, por isso que eu falo essas bobagens. Às vezes você vê eu falando umas bobagens, né? Às vezes você vê eu falando aí, né? Umas coisas que você fala, nossa, o pastor tá falando umas bobagens, mas não é bobagem não, irmão. Porque eu não quero ir pro inferno. Deus me falou, eu tenho que falar.
E para você, às vezes, até parece uma bobagem. Ah, o pastor tá arrumando treta com o fulano lá. Porque o pastor deu o nome e falou que a pessoa vai... Não, Deus mandou, eu tenho que falar, irmão. Se eu não falar e ela morrer no pecado, eu é que vou ter que pagar pela alma dela. Porque eu não falei. Entendeu? Então, muitas vezes, você vê e acha que eu estou arrumando treta com pregador, com profeta, que eu falo as coisas aqui, mas não é isso não, irmão. Eu estou apenas cumprindo com a minha obrigação de atalaia, porque se eu não falar, Deus vai me cobrar. E se aquela pessoa morrer naquele pecado, entendeu? E ela for para o inferno, quando ela chegar lá, vai falar, não, mas eu não sabia que eu estava. E daí o Deus vai falar, não, mas eu mandei o meu profeta te avisar, mas ele não falou nada. Daí é culpa de quem? Eu. Eu vou ter que ir lá pro lugar dela e ela vem pro meu. Isso é crime de sangue, biblicamente falando. Entendeu agora? Por que eu arrumo treta às vezes com as pessoas? Entendeu? Então, a gente a vida de profeta é difícil, não é fácil. E as pessoas não entendem. Eles acham que você fala da pessoa porque você não gosta dela. Muita gente faz isso, mas eu não. Eu não tenho problema com ninguém, mano. Ninguém. Entendeu? Não tenho problema com ninguém. Problema, irmã Adriana, é que eu preciso criar um personagem quando eu preciso falar alguma coisa, né? Porque as pessoas falam mal de mim. E aí eu preciso falar alguma coisa, né? Porque eu não sou tapete para as pessoas ficar pisando nas minhas costas. Mas se você parar para prestar atenção, depois que eu falei o que eu tinha que falar, eu não falei mais. E não falo mais, a não ser que Deus me mande falar. Aliás, Deus usou um profeta para falar comigo sobre este assunto aí relacionado. Entendeu? E falou exatamente o que Deus disse para mim. Só para eu ficar na minha e esperar para ver o que vai acontecer. Sacou? E quando acontecer, vocês vão ver que Deus ainda fala na terra, na boca dos seus profetas. Então, a gente precisa ter este discernimento. Entendeu? Você precisa ter muita responsabilidade. Por isso eu digo para você, tem que ter cuidado com o que você fala. Porque o que você fala tem muito peso e tem responsabilidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém? Todo mundo entendeu? Beleza? Tamo junto? Tá? Vamos para frente, eu quero terminar minha leitura aqui que eu preciso encerrar, que eu já estou atrasado. Vamos lá. O sinédrio seria um julgamento humano com punições humanas, tá? Com coisas que vão acontecer, chicotada, cadeia, julgamento humano com punições humanas. O fogo do inferno literalmente significa o Generá, né? Que é inferno aí no grego. A tradução grega do hebraico, Vale do Inom, o vale era um desfiladeiro ao sul de Jerusalém onde se queimava o lixo, ou refúgio. Era mais provavelmente um símbolo dos fogos e julgamentos do Hades. O inferno, no grego, é Gená, G-E-E-N-N-A, que se escreve, Gená, que translitera no hebraico o Gan Rinom, que é Vale do Inom, já te falei. Durante o reinado de Manassés, alguns judeus sacrificavam ali os seus próprios filhos através do fogo ao ídolo Moloque. Finalmente, tornou-se o depósito de lixo da cidade de Jerusalém, inclusive de carcaça de animais e de criminosos executados eram jogados ali. Tá? O fogo e a fumaça incessantes criaram um símbolo do castigo eterno. Por isso, Jesus se referiu àquele lugar. Tá legal? Como se a pessoa que não fosse para o céu fosse para o lixo. O inferno é o lixo, onde o lixo vai ser queimado e incinerado eternamente. Tá legal? Beleza? É isso aí, tá? Vamos orar então? Fecha os teus olhinhos aí, que a gente vai estar orando. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui hoje na presença dos meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, pelo discernimento, pelo entendimento. Eu peço que o Senhor nos abençoe, guarde, livre de todo mal. Que o Senhor possa abençoar esta água que os irmãos estão colocando diante do Senhor. Que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, galera? Vão com Deus, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até amanhã, que é sexta-feira. Se for da vontade de Deus, estaremos aqui às 14 horas. Se não for, a gente se vê no céu. Beijo no coração para todo mundo, Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Tchau, galera.